Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de seu Filho Jesus Cristo e a força do Espírito Santo esteja contigo, meu querido irmão, minha querida irmã. Que alegria nos encontrarmos nesta manhã de terça-feira para mais uma palavra de vida. E a palavra de vida de hoje nós vamos retirar do livro do profeta Isaías, lá no capítulo 55, versículos de 6 a 9. Vamos aprofundar esse tempo quaresmal, esse tempo de mudança, né? Este tempo de chamamento a uma mudança interior, não uma mudança exterior, né? Porque a mudança exterior ela vai dar-se de acordo com a mudança interior. Porque não adianta tentar mudar o que está fora enquanto o que está dentro não se muda. Por isso que toda a mudança ela tem que começar de dentro para fora. É o meu coração, é o meu pensamento que tem que mudar. Não é o estilo fora, isso, aquilo, não, mas é o que está dentro que tem que mudar. Vejam bem, o próprio Jesus, quando ele vai falar da dimensão farisaica, ou seja, daquela falsidade, né, de dizer que é puro, que é... Aí ele vai dizer, olha, vocês são sepulcros. O que é um sepulcro? Um túmulo que é pintado por fora, bonito, ornamentado, mas que por dentro está totalmente podre. Muitas vezes acontece desta forma na vida humana. A pessoa aparenta. Então a aparência não quer dizer mudança. A mudança ela tem que começar do interior para o exterior. É o teu coração. Não é uma roupa que você vai vestir, tudo bem, a roupa ela representa muito, mas esta mudança ela dá-se de dentro para fora. E hoje, neste chamado à conversão, vamos pegar este profeta que nos diz de uma forma tão bonita. Veja bem o que o profeta Isaías nos diz. Procurai Yahvé enquanto ele se deixa encontrar. Invocai-o enquanto está perto. Procurai a Deus enquanto ele se deixa encontrar. Aí como é que Deus se deixa encontrar enquanto você está vivo? Porque toda a procura de Deus deve dar-se enquanto vida nós temos. Depois da morte vem o julgamento. E se eu fiz coisas boas, receberei de Deus a recompensa. Se eu fiz coisas que não são boas, automaticamente essas minhas escolhas me levarão a um sofrimento. Me levarão a colher frutos que não são dignos, frutos que não são de vida eterna. Por isso que enquanto vivo nós estamos, nós devemos nos deixar tocar por Deus. Devemos abrir o nosso coração. Devemos abrir a nossa vida. Devemos mudar em nós aquilo que não dá. Mudar em nós aquilo que atrapalha. Aquilo que atrapalha tanto a minha vida como a vida do outro. Porque muitas vezes a gente diz assim, eu sou um convertido. Eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas a minha atitude não é uma atitude coerente com a atitude de Deus. Eu falo do amor de Deus, mas eu sou incapaz de perdoar o outro. Eu falo da bondade de Deus, mas eu sou incapaz de ser bom com o outro. Eu falo que Deus me dá tudo, mas eu sou incapaz de dar algo ao outro. Ou seja, não há uma coerência de vida. Não há uma coerência de vida. E a conversão em Deus, ela dá-se a partir desta mudança de pensamento. Por isso que ele mudai o vosso pensamento. E é interessante que ele vai dizer na carta aos Coríntios, olha, não vos deixeis levar pelo mundo, mas transformai o mundo com a mentalidade de Cristo. O mundo tem uma mentalidade, Deus tem outra. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Porque muitas vezes nós queremos até colocar o pensamento de Deus no pensamento humano. Ou queremos transformar o pensamento de Deus, as coisas de Deus, no pensamento humano para agradar o humano. E não é assim. Toda a mudança, essa transformação, esse deixar-se encontrar, deve dar-se da seguinte forma. Eu devo mudar, não o evangelho que deve ser mudado para me agradar. Sou eu que tenho que mudar para agradar a Deus. E não Deus ser transformado para agradar a mim. Ou seja, o movimento é o contrário. Hoje, infelizmente, muitos e muitas tentam transformar o evangelho, tentam denegrir o evangelho para agradar a fulano e a cicrano. E não é assim. O evangelho é que tem que transformar a minha vida. Sou eu que tenho que deixar me moldar pela mão de Deus. Por isso que Deus diz que nós somos o barro. Lá no profeta Isaías ele vai dizer, olha, vocês são barro e eu sou o olheiro. O que é isso?
Eu sou aquele que transformo, aquele que vou dando forma, aquele que vai corrigindo. Muitas vezes vou ter que quebrar aquilo que eu já fiz para restaurar. Então devemos ser mole na mão de Deus. Devemos nos deixar restaurar por Deus. E deixar-se levar, deixar-se caminhar pela bondade de Deus. Então encontrar Deus enquanto Ele se deixa encontrar. Enquanto você está vivo. Enquanto você está vivo. Enquanto você está caminhando. E repito, Deus não vai tirar nada de você. Muito pelo contrário, Deus vai lhe dar tudo. Porque muita gente acha que tem que viver a vida, aproveitar a vida de uma forma totalmente libertinosa. Aí depois diz assim, quando eu tiver tal tempo eu vou para Deus. Peraí, Deus é algum animal, um cachorro para comer resto? Não. Nós devemos dar a Deus aquilo que melhor temos. Devemos dar a Deus o mais terno, o mais bom, a parte melhor da nossa vida, que é ela toda. E quando nós entregamos a nossa vida a Ele, Ele nos dá muito mais. Porque quem perde a vida para Ele, há de encontrar. Por isso que essa conversão, meu querido irmão, minha querida irmã, deve dar-se de dentro de nós para fora. Mudarmos o mundo com o nosso jeito de fé, com o nosso jeito de amor, com o jeito de perdão, de caridade, de ajuda, não discriminar ninguém, mas respeitar a todos, a todas, respeitar todo o pensamento humano, mesmo que eu discorde, eu vou respeitar. Mesmo que eu não viva, eu vou respeitar. Para que eu não entre numa destruição com outro e comigo mesmo. Mas deixasse que Deus modifique a minha vida. E Ele vai dizer assim, abandone o ímpio o seu caminho. Abandone o ímpio o seu caminho. E o homem mau seus pensamentos. E volte a Deus. Pois terá compaixão dele. Deus terá compaixão dele. Olha aí, o ímpio deixa o seu caminho. O que é o ímpio? Todo aquele que vive em impiedade. Falta de amor, brigas, inveja, feitiçaria, traições, infidelidade, daí por diante. Tantas coisas são infidelidade. Então deixe o caminho da infidelidade e deixe-se tocar por Deus. Busque o caminho do Senhor. Deixe aquele caminho que te leva à perdição, à destruição. E muitas vezes você vê que aquele caminho está levando você à destruição. Mas você acha que aquilo é bom. Acha que aquilo é bom. É interessante que estes dias, vendo aquele filme Deus Não Está Morto, quando o filho encontra a mãe e vai zombar dela, diz, olha mãe, a senhora era uma mulher de oração, a senhora era uma mulher que buscava Deus 24 horas, a senhora é uma mulher boa, nunca vi uma pessoa tão boa e tão piedosa como a senhora, e agora por que a senhora está aí vegetando? E a minha vida, ele diz assim, a minha vida, eu uma pessoa tão arrogante, tão ignorante, uma pessoa tão vaidosa, uma pessoa má, levo uma vida divina, uma vida boa, uma vida alegre, cheia de tantas coisas, cada dia eu tenho mais. É interessante, olhando para isso, quantas vezes você olha para a vida do ímpio e diz assim, oh, fulano nem busca a Deus e é tão cheio de coisa, fulana nem sequer é tão cheio, e eu que estou com Deus 24 horas, eu fico padecendo tempestades, tentações, por que será? Aí aquilo que a mãe, mesmo ali vegetando, cheia da inspiração de Deus, ela diz, olha filho, ela diz, olha, o diabo ele engana, o diabo ele oferece tudo, ele dá tudo, enquanto a vida está acontecendo, a porta da gaiola está aberta, tendo tudo, ele oferece tudo, mesmo que aquele tudo seja uma ilusão. Agora, quando fecha-se a porta, não tem mais saída, ou seja, quando a pessoa morre, é que a pessoa vai ver o que aquilo que ela tinha não valia nada. Muito pelo contrário, será a condenação, o sofrimento, a destruição. Porque o diabo ele engana de uma forma tão grande para que aquele que está na perdição não saia. Ache-se que ali está na felicidade. É como também este menino, tem um baiano aqui, poeta, que ele escreveu um texto chamado Propaganda. A propaganda. E diz que o senador morreu. Né? O senador morreu. Ele diz na sua propaganda, o senador morreu. E o senador foi
para o julgamento final. Chegando lá, a primeira coisa foi apresentada no céu. Queria entrar já lá no céu. Quando chegou lá, São Pedro disse: epa aí, espera um pouco, para aí, espera um pouco. E disse: veja bem, você é livre para escolher. Veja o céu como é. Mas primeiro vá lá embaixo para ver como é. Ele está certo. Desceu num grande elevador bonito, cheio de luz. Quando chegou lá, estava o diabo numa varanda com todo tipo de coisa. Era uísque, era charuto cubano, era músicas daquela que ele mais gostava, tudo aquilo que ele gostava. E quando chegou lá, ela foi dizendo: seja bem-vindo, meu amigo, meu companheiro, meu amado, venha. E ofereceu a ele tudo aquilo que ele queria, que a sua necessidade pedia. Foi a maior alegria do mundo para ele. Terminou a tarde, ele voltou para apresentar-se novamente a São Pedro. São Pedro abriu um pouco o céu, mostrou o que era oração, silêncio, Deus, os anjos ali, aquela vida espiritual. Ele disse: epa, aqui é muito monótono, aqui é muito parado. Já sei, já fiz a minha escolha. Aí São Pedro disse: olhe, escolha de uma forma bonita, para depois não se arrepender. E foi. Ele disse: não, mas eu já escolhi. E desceu. Quando ele ia descendo, aquele elevador que era tão bonito, de repente se apagou as luzes, fechou-se a porta atrás, assim diz o texto, né? Fechou-se a porta, e de repente ele chegou lá, já foi levando uma chibatada, o cão que o acolhera com tanta alegria, tacou-lhe a chibata. Ele disse: epa, companheiro, não está me reconhecendo? Eu sou o senador, aquele que estive aqui. Ele disse: epa, amigo, não é assim não, agora é aqui, é desta forma. Aquilo ali era campanha para que você aceitasse, aquilo era campanha eleitoral. Ou seja, tudo aquilo que o diabo oferece é apenas uma ilusão, para fazer com que você caia e perca a vida. Agora tem um porém: só vai ao inferno, para o inferno, aquele e aquela que quer. Porque Deus oferece de todos os meios a salvação. Então abra o seu coração, abra a sua vida enquanto você está caminhando. Lembre daquele textinho do Evangelho em que Jesus diz: olha, tenta te reconciliar com o teu adversário enquanto você vai no caminho. Enquanto você vai no caminho, tenta reconciliar-se, conquista o teu irmão, a tua irmã, enquanto está caminhando. A mesma coisa você, meu querido. Conquista a vida eterna enquanto você está caminhando. Conquista o paraíso enquanto você está caminhando. Não tenha inimizade, procure fazer o bem, seja um homem honesto, uma mulher honesta, seja sinal de Deus no mundo. Seja luz para os outros, mesmo quando os outros não te compreenderem, mas seja sinal de Deus. Não deixe Deus por nada neste mundo. Deixe-se encontrar por Deus enquanto você caminha. Encontrar-se por Deus, repito aqui, viu? Não é você mudar de religião, não. É você transformar a sua vida onde você está, fazendo o bem sem olhar a quem. Que Deus te abençoe, um cheiro no teu coração, que Nossa Senhora esteja ao teu lado, e até amanhã, se Deus quiser, com mais uma palavra de vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.